Olá! Bom, vou falar agora do artigo 50 da Lei Complementar 17, um artigo que lista as competências de um órgão julgador do Tribunal de Justiça chamado Câmaras Reunidas, beleza? Bom, você já sabe o que vem a ser as Câmaras Reunidas. As Câmaras Reunidas é a união, é o grupo de 24 desembargadores do Tribunal de Justiça, cada um deles integrando uma das câmaras cíveis isolada ou uma das câmaras criminais isoladas. Lembrando que temos 4 câmaras cíveis isoladas, 2 câmaras criminais isoladas. Cada uma dessas câmaras isoladas tem 4 membros. Então, 4 vezes 6, 24. Por isso que as câmaras reunidas têm 24 desembargadores. E o presidente das câmaras reunidas é o vice-presidente do tribunal. A gente já viu tudo isso, beleza. Então agora vamos listar aqui as principais competências, as principais atribuições dessas câmaras, desses 24 desembargadores quando reunidos em câmaras reunidas, beleza? Então veja bem, é o artigo 50 que tem o inciso 1, processar e julgar, aí vem aqui as alíneas. Temos o inciso 2, julgar, aí vem as alíneas, e temos o inciso 3, executar no que couber suas decisões, podendo delegar à inferior instância a prática de atos não decisórios. Primeiro vamos começar com esse inciso 3. Compete às câmaras reunidas cumprir os seus próprios julgados, né? Então, se ela proferir uma decisão, a própria Câmara reunida poderá executar, fazer cumprir a decisão que ela tomar, beleza? É isso que está dizendo no inciso 3. Executar no que couber suas decisões, podendo delegar à inferior instância a prática de atos não decisórios. Então, o que significa essa parte final do inciso 3? Significa que a Câmara reunida, as câmaras reunidas, né, os 24 desembargadores, eles podem mandar que se cumpra as suas decisões, né? Então, isso aí é um ato decisório. Eles estão mandando as partes cumprirem a decisão proferida. Beleza. Agora, um ato não decisório, por exemplo, uma mera intimação de uma testemunha, uma mera notificação de uma parte, isso aí é um ato não decisório. Então, esse ato poderá ser delegado para os juízes, por exemplo, de primeira instância, aos juízes da capital ou os juízes do interior. Beleza? O fato as câmaras reunidas podem executar os seus próprios julgados. Então, elas julgam e também podem executar esses julgados. Beleza, isso é o inciso 3. Agora vamos para o inciso 1. Ok? Comentar aqui, ler e comentar no máximo possível cada uma das alíneas do inciso 1 e do inciso 2. Então, compete às câmaras reunidas processar e julgar. Aí vem a linha A, as ações rescisórias de seus acórdãos e as ações rescisórias dos acórdãos das câmaras isoladas, bem como as ações rescisórias das sentenças de primeira instância. Bom, a gente aprendeu, doutores, que o Tribunal Pleno tem 26 desembargadores e ele tem várias competências listadas no artigo 28, no artigo 30, no artigo 31 e no artigo 32. Uma das competências do Tribunal Pleno é processar e julgar a ação rescisória contra os acórdãos do próprio Tribunal Pleno. Então, o Tribunal Pleno profere um acórdão e aí o acórdão transita em julgado e a parte interessada ingressa com uma ação rescisória para derrubar o acórdão do Tribunal Pleno. Onde é que essa ação rescisória terá início? No próprio Tribunal Pleno. Então, o próprio Tribunal Pleno poderá derrubar o seu próprio acórdão. É mais ou menos assim, tá? Beleza? Ok. Agora, a gente está aprendendo que as câmaras reunidas, ela tem competência para julgar a ação rescisória, podendo derrubar um acórdão da própria Câmara reunida, ou podendo derrubar um acórdão das câmaras cíveis isoladas ou das câmaras criminais isoladas,
qualquer uma delas, ou também podendo derrubar uma sentença de um juiz da capital ou de um juiz do interior, juiz da primeira instância. Tá? Primeira instância é tanto capital quanto interior. Lembre-se, primeira instância ou primeiro grau é totalmente diferente de primeira entrância. Ok. Você já sabe de tudo isso, né? Só para revisar. Beleza. Então imagine o seguinte exemplo. Imagine que um juiz, vamos supor que o João ingresse com uma ação contra Maria. O juiz condena Maria a pagar 20 mil de danos morais, uma ação de danos morais. Aí, essa sentença desse juiz, nem o João nem a Maria, nenhum dos dois recorrem. E aí a sentença transita em julgado. Então, Maria vai ter que pagar 20 mil para João. Beleza, daí tudo bem. Então, uma sentença de um juiz de primeira instância condenou Maria a pagar 20 mil reais. Beleza? Até aí tudo bem. Agora imaginemos que depois que transitou em julgado, antes de acabar 2 anos, porque a ação rescisória ela tem um prazo de 2 anos depois do trânsito em julgado. Então, depois que transitou em julgado, não cabe mais recurso, aí foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, passou 1 ano, mais ou menos 1 ano, ainda estava dentro do prazo de 2 anos, né? Aí a Maria encontrou um vídeo, uma prova irrefutável, a partir da qual é possível concluir que Maria não teve nada a ver com o dano sofrido por João. Imagine que Maria estivesse em um outro país no momento e quem causou realmente o dano em João foi, sei lá, o Pedro, que nem estava no processo. Maria consegue uma prova irrefutável que comprova que ela não participou do dano sofrido por João. E o juiz condenou ela a pagar 20 mil, sendo que ela não tinha nada a ver com a história. Ok? Beleza. Aí Maria ingressa com uma ação para derrubar a sentença do juiz. O nome dessa ação é ação rescisória, que o objetivo dela é derrubar ou, tecnicamente, rescindir a sentença do juiz que condenou ela a pagar 20 mil reais. Beleza? Até aí tudo bem. Imagine que Maria ingresse com essa ação rescisória. Agora a pergunta: quem é que vai julgar essa ação rescisória? O próprio juiz? O próprio juiz terá competência para derrubar a sua própria sentença? Não, doutores. De acordo com o inciso 1 alineado ao artigo 50 da Lei Complementar 17, essa ação rescisória será julgada pelo Tribunal de Justiça mediante um de seus órgãos julgadores, no caso, as câmaras reunidas, formada pelos seus 24 desembargadores. Então, a banca poderia confundir o candidato, dizendo que quem vai julgar, o órgão que vai julgar, seria o Tribunal Pleno. Não é o Tribunal Pleno, são as câmaras reunidas. Beleza? Ok. Então, esse exemplo, espero que tenha ilustrado bem a linha A. A mesma situação acontece quando for um julgado das câmaras isoladas. Imagine que a primeira Câmara Civil profere um acórdão julgando um caso. E aí, ninguém recorre, transitou em julgado o acórdão das câmaras cíveis. Pode ser Câmara Civil, pode ser Câmara Criminal, tanto faz, né? Qualquer uma das câmaras isoladas. E aí, a pessoa encontra uma prova que é capaz de derrubar o acórdão da Câmara isolada. Ela pode entrar com uma ação para rescindir esse acórdão? Pode, ou seja, para derrubar o acórdão da Câmara isolada? Pode. E qual é o nome dessa ação? Ação rescisória contra o acórdão da Câmara isolada. Beleza? Quem é que vai julgar essa ação rescisória? A Câmara reunida. Porque as câmaras reunidas, ela é hierarquicamente superior à Câmara isolada. Beleza? Então, ela pode derrubar o acórdão da Câmara isolada. Beleza, tranquilo. Até aí, tudo bem. Agora, imaginemos esse primeiro caso aqui, a ação rescisória de seus acordos. Imaginemos que as câmaras reunidas profiram um acórdão, decidam e julgam um caso. E aí ninguém recorre, transitou em julgado, não cabe mais recurso,
E de repente a parte interessada consegue uma prova que ninguém ainda tinha visto essa prova, nem ela mesma, e aí ingressa com uma ação para rescindir o acórdão das câmaras reunidas. É possível? É, e o nome dessa ação é ação rescisória. E aí essa parte ingressa com essa ação para derrubar o acórdão da Câmara Reunida. Quem é que vai ter competência para derrubar esse acórdão das próprias Câmaras Reunidas? Será a própria Câmara Reunida, as próprias Câmaras Reunidas. Beleza? Os 24 desembargadores. Tranquilo? É mais ou menos esse o raciocínio aí embutido na linha A do inciso 1 do artigo 50 da Lei Complementar 17. Vejamos a linha B. Competência das Câmaras Reunidas: processar e julgar as habilitações incidentes nas causas sujeitas ao seu conhecimento. Então, imagine que tem um processo no âmbito das Câmaras Reunidas e esse processo, alguém pediu para se habilitar nesse processo. Quem é que vai julgar essa habilitação? As próprias Câmaras Reunidas. É bem óbvio, né? Isso. Letra C. Competência das Câmaras Reunidas: processar e julgar os agravos e outros recursos cabíveis de despachos proferidos nos feitos de sua competência. Então, imagine que proferido pelo presidente e pelo relator. Imagine que as Câmaras Reunidas, né, recebem um processo, e aí esse processo é distribuído para um relator, ou então está nas mãos do presidente das Câmaras Reunidas. Lembrando que o presidente das Câmaras Reunidas é o vice-presidente do tribunal, tá? Beleza. Aí imagine que esse presidente ou o relator profira um despacho mandando alguém fazer alguma coisa, sei lá, um despacho mandando alguém fazer alguma coisa. Contra esse despacho é cabível um recurso chamado agravo, tá? Ou pode ser cabível outro recurso com outro nome, beleza? Quem é que vai julgar o agravo interposto contra o despacho do presidente das câmaras ou contra o despacho do relator do processo nas Câmaras Reunidas? Quem vai julgar serão todos os 24 desembargadores, integrantes das Câmaras Reunidas. Beleza? Ok? É mais ou menos assim, temos 24 desembargadores dentro das Câmaras Reunidas. Então, se um deles profere um despacho e alguém entra com um agravo contra esse despacho, o recurso de agravo será julgado não por esse um que proferiu o despacho, mas sim pelos 24 integrantes das Câmaras Reunidas. É mais ou menos esse o raciocínio, tá? É isso que está dizendo a linha C. A linha D de dado. Veja bem, compete às Câmaras Reunidas processar e julgar a restauração de autos extraviados ou destruídos em fecho de sua competência. Isso aqui é bem óbvio, também. Imagine que exista um processo no âmbito das Câmaras Reunidas, de repente esse processo some, tá? Isso aqui acontecia muito, inclusive, né? Por isso que existe essa linha. Hoje nós vivemos na era digital, inclusive na era do processo eletrônico. Existe inclusive uma lei, a Lei 11.419 de 2006, que regula as regras do processo judicial eletrônico. No Amazonas, no Tribunal de Justiça do Amazonas, no âmbito do Poder Judiciário do Amazonas, já existe aí, em pleno funcionamento, a figura dos processos eletrônicos. Beleza? Tá, enfim. Mas antes de 2006, e até mesmo muito recentemente, 2012, 2013, 2014, o processo eletrônico era uma utopia aqui, principalmente no Amazonas. Mas hoje já vigora, essa utopia se tornou realidade. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: antes do processo eletrônico, os processos eram em papel. Os processos eram em folha de papel aqui. Existiam várias folhas dentro de uma pasta, né, chamada autos do processo. Várias folhas. Imagine um conjunto de várias folhas dessas aqui, A4,
Imagine 3.000 folhas. Essas 3.000 folhas eram chamadas de autos do processo, beleza? Ok, então os autos do processo eram formados por várias folhas do processo. Enfim, imagine que essa pasta, esses autos, sumissem. Imagine isso. E isso realmente acontecia. O processo sumia, doutores, sumia do mapa, beleza? E o que tinha que se fazer? Tinha que se restaurar com base nos documentos que ainda existiam. E aí era iniciado um procedimento de restauração de autos extraviados ou destruídos, beleza? Então imagine que um processo da competência das câmaras reunidas sumisse. A restauração dos autos deveria ser feita nas próprias câmaras reunidas, simples assim, beleza? Ok, a letra E de elefante. Compete às câmaras reunidas processar e julgar as revisões criminais e os recursos dos despachos que as indeferirem in limine, no início. In limine significa no início, tá? Código de Processo Penal, artigo 625, parágrafo 3º. Enfim, a gente explicou aqui as ações rescisórias contra acórdãos das câmaras reunidas, acórdãos das câmaras cíveis isoladas ou câmaras criminais isoladas e ações rescisórias contra sentenças dos juízes de primeiro grau. Beleza. A ação rescisória é uma ação no âmbito do processo civil. Agora, no âmbito do processo criminal, tem ação rescisória? Não, não tem. O nome muda. O nome muda de ação rescisória para a revisão criminal. A revisão criminal, o objetivo da revisão criminal é derrubar uma decisão penal condenatória transitada em julgado. É o mesmo objetivo da ação rescisória, só muda que é no âmbito criminal. E a outra mudança é que a revisão criminal, conforme a gente já havia explicado, a revisão criminal não tem prazo. Transitou em julgado, a qualquer momento a pessoa pode ingressar com a revisão criminal. Ação rescisória não. Ação rescisória, transitou em julgado a sentença ou acórdão, a parte só poderá ingressar com a ação rescisória no prazo de 2 anos após o trânsito em julgado. Beleza? Tranquilo, até aí tudo bem. Então, quem é que tem competência para processar e julgar as revisões criminais previstas aí no artigo 625, parágrafo 3º? São as câmaras reunidas. Simples assim. Competência para processar e julgar a revisão criminal, câmaras reunidas. Tá? Agora imagine o seguinte. Imagine que a parte ingresse com uma revisão criminal e aí o juiz impeça o prosseguimento dessa revisão criminal. O juiz profira um despacho falando: nega o seguimento da revisão criminal porque não é cabível, no caso. Ponto. Contra esse despacho que negou o seguimento, é cabível um recurso para destravar a revisão criminal, né? O nome desse recurso é recurso para destrancar ou para destravar a revisão criminal. E esse recurso contra esse despacho que impediu o prosseguimento da ação revisional, da revisão criminal, né, será julgado pelas câmaras reunidas de acordo com a linha E do inciso 1 do artigo 50 da Lei Complementar 17. Vejamos a letra F. Compete às câmaras reunidas processar e julgar os embargos de nulidade e os embargos infringentes dos seus próprios julgados. Então, embargos de nulidade ou embargos infringentes contra julgados das câmaras reunidas é competência, é um recurso isso aí, né? São 2 recursos, na verdade. É competência das próprias câmaras reunidas, dos 24 desembargadores. Letra G. Compete às câmaras reunidas processar e julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Os embargos de declaração são recursos também. Então, se as câmaras reunidas proferirem um acórdão, né, fazerem um julgamento, esse acórdão, contra ele é cabível um recurso chamado embargos de declaração, desde que no acórdão exista contradição, obscuridade,
Contradição, obscuridade. São 4: erro material, contradição, obscuridade e tem uma outra característica que tem que ter no acordo para que seja possível interpor o recurso de embargo de declaração. Enfim, se o acordo for obscuro, contraditório, omissão, estava faltando a omissão, omisso, ou quando tiver um erro material, quatro matérias, né? Aí a pessoa interessada poderá interpor um recurso de embargo de declaração para sanar a obscuridade, sanar a omissão, né? Acabar com a omissão, acabar com a contradição ou acabar com o erro material. Aí quem é que vai julgar esses embargos de declaração? As próprias câmaras reunidas. Beleza? Ok. A linha H, veja a linha H. Compete às câmaras reunidas processar e julgar os pedidos de desaforamento. Então, o objetivo for desaforar aí o processo, a competência é das câmaras reunidas. Também a linha I. Compete às câmaras reunidas processar e julgar as reclamações contra atos pertinentes à execução de seus acórdãos. Tranquilo também. Isso aqui é uma ação, né? Uma ação constitucional reclamação, chamada de ação reclamatória ou reclamação constitucional, o nome dessa ação. Essa ação, se o objetivo for reclamar sobre a execução dos próprios acórdãos das câmaras reunidas, a reclamação será feita perante as próprias câmaras reunidas. Beleza. A linha J, processar e julgar os conflitos de jurisdição entre as câmaras isoladas. Essa linha aqui é bem interessante. Imagine o seguinte, imagine que a Câmara Civil disse que a competência para julgar um processo lá, imagine o processo de João e Maria. A Câmara Civil disse que a competência é da primeira Câmara Civil. A segunda Câmara Civil disse que, na verdade, a competência é da segunda Câmara Civil. O que existe aí? Um conflito de competência ou um conflito de jurisdição. Nesse caso, quem vai resolver o conflito de jurisdição? Quem vai resolver o conflito de jurisdição será um órgão superior à primeira Câmara e superior à segunda Câmara, que no caso são as câmaras reunidas. Beleza? É mais ou menos assim. Ou imagine que a primeira e a segunda Câmara Criminal entram em conflitos. Conflito de jurisdição. Quem vai julgar esse conflito e dizer quem realmente é competente será as câmaras reunidas. Beleza? Então, primeira Câmara Criminal entrou em conflito com a segunda Câmara Criminal, dizendo que a primeira Câmara Criminal é a competente para julgar a causa, mas a segunda Câmara Criminal disse que, na verdade, é a segunda Câmara Criminal que tem a competência. Aí, esse conflito será levado para as câmaras reunidas e as câmaras reunidas falarão, né, estabelecerão, em definitivo, qual das duas câmaras será a competente. Então, aí, mais ou menos assim, as câmaras reunidas vêm e falam, na verdade, aqui é a competência da primeira Câmara. Acabou, resolveu, está resolvido o conflito. Beleza? A segunda Câmara tem que ficar bem quietinha. Ok? Então, conflitos de jurisdição serão resolvidos aí pelas câmaras reunidas quando se tratar de briga de jurisdição entre as câmaras isoladas, sejam as câmaras cíveis, sejam as câmaras criminais. Tá? Beleza. Vamos para o inciso 2, a letra A do inciso 2. Então, compete às câmaras reunidas processar e julgar, julgar as suspeições nos casos pendentes de sua apreciação, bem como aquelas opostas aos juízes de primeira instância. Então, imagine que tenha um processo na mão de um juiz da capital ou de um juiz do interior e a parte esteja alegando que aquele juiz é suspeito para julgar. Imagine que o juiz está atuando em um processo judicial cuja parte é um amigo íntimo ou um inimigo capital desse juiz que vai julgar. A parte poderá alegar a suspeição, dizer que aquele juiz não será imparcial porque ele será suspeito, ele beneficiará o amigo íntimo ou ele prejudicará o inimigo capital.
A parte pode alegar? Isso pode, ele vai ingressar com um incidente de suspeição. E quem julgará esse procedimento de suspeição aí será as câmaras reunidas. Simples assim. Linha B. Compete às câmaras reunidas julgar em última instância nos termos da legislação militar os processos de indignidade para o oficial ato ou... Nossa, tá muito complicada essa redação aqui, né? Ou de incompatibilidade com o mesmo, oriundos do Conselho da Justiça Militar. A linha B está prevendo uma competência das câmaras reunidas em processo da Justiça Militar. Beleza? Então, as câmaras reunidas também têm competência em processo judicial militar, que serão regulados aí pelo Código de Processo Militar e pelo Código Penal Militar. Código de Processo Penal Militar e Código Penal Militar. Ok? Beleza. Isso aqui, vou para o próximo inciso, não tem muito o que se falar sobre essa competência das câmaras reunidas aqui em processo militar, não. Tá? Aí também outra competência em processo militar, veja bem, compete às câmaras reunidas processar e julgar a decisão sobre a perda da graduação do praça da Polícia Militar quando condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos pela prática de crime militar ou crime comum. Então aqui imagine que um policial militar cometa o crime de homicídio ou qualquer crime comum ou qualquer crime militar. A decisão que determinar a perda da graduação desse policial militar, essa decisão poderá ser julgada novamente pelo Tribunal de Justiça, no caso, por meio das suas câmaras reunidas, formada pelos 24 desembargadores, conforme a gente viu, beleza? Então, é importante você simplesmente ter o conhecimento dessa linha C aqui, no sentido de que as câmaras reunidas também têm competência em processo criminal, em processo criminal militar, beleza? Que será regulado aí pelas normas do Código de Processo Penal Militar e pelas normas do Código Penal Militar, ok? Beleza. A linha D, doutores, diz que as câmaras reunidas têm competência para para julgar os incidentes de uniformização de jurisprudência no feito das competências das câmaras reunidas. Esse incidente de uniformização de jurisprudência é para uniformizar a jurisprudência das próprias câmaras reunidas. Tá? E quem tem competência para julgar esse incidente aí será as câmaras reunidas, desde que sejam processos da competência das câmaras reunidas. É mais ou menos esse o raciocínio. Beleza? Na verdade, esses incisos, essas alíneas aqui, a maioria dessas alíneas são para título de leitura e conhecimento básico. Tá? Não precisa se aprofundar em cada uma delas, não. Vamos para a linha E. Compete às câmaras reunidas processar e julgar, inciso 2, né? Aliás, processar e julgar não, né? O inciso 2 fala só em julgar, tá? Então, compete às câmaras reunidas julgar os mandados de segurança, os habeas corpus e os habeas data, ou seja, o MS, o HC e o HD, contra atos dos prefeitos, contra atos das câmaras municipais e contra atos dos presidentes das câmaras municipais, de cada um dos 62 municípios do Amazonas, e contra atos dos secretários de Estado. Então imagine que um prefeito municipal, um prefeito de qualquer município, né, pratique um ato que prejudique um direito líquido e certo de uma parte, né, um direito líquido e certo não amparado por MS, não amparado por HD. Aliás, não amparado por HC e não amparado por HD.
Aí será cabível o MS. Esse MS será julgado pelas câmaras reunidas. Ok? Beleza. Ou imagine que o prefeito pratique um ato que prejudique a liberdade de ir e vir e permanecer de um cidadão. O cidadão ingresse com um HC contra esse ato desse prefeito. O HC será julgado pelas câmaras reunidas. Tá? Ou imagine que o prefeito ele negue uma informação relativa à pessoa do impetrante solicitada por um cidadão. Então o cidadão vai lá, solicita uma informação para o prefeito, uma informação relativa à própria pessoa do impetrante, o próprio cidadão, uma informação pessoal dele, uma informação própria dele, e o prefeito negue essa informação. Quando o prefeito negar essa informação, será cabível uma ação chamada habeas data. Aí o juiz vai obrigar que o prefeito forneça a informação relativa à pessoa do impetrante. Beleza. Esse habeas data será julgado pelas câmaras reunidas. Ok? Beleza? O juiz, no caso, serão os 24 desembargadores das câmaras reunidas. A mesma coisa se for um ato das câmaras municipais, né? As câmaras dos vereadores em cada um dos 62 municípios do Amazonas. E também será julgado pelas câmaras reunidas se tratar de um ato do presidente dessas câmaras, que é um vereador, né? Um vereador eleito para ser o presidente da Câmara Municipal, ou se for um ato do secretário de Estado. Secretário de Estado, por exemplo, secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, secretário de Saúde do Estado do Amazonas, secretário de Educação. No Estado do Amazonas existem vários secretários estaduais, vários mesmo. Tá? Qualquer ato praticado por esses secretários que poderão ser atacados por MS, por HD ou por HC, essas ações MS, HC e HD serão julgadas pelas câmaras reunidas. Ok? Beleza. A linha E é tranquila. Vamos para a linha F. Compete às câmaras reunidas. Tá. Antes de eu falar da linha F, tome cuidado com a linha E, porque lembra quando eu falei da competência do tribunal pleno? Lá eu disse que o tribunal pleno é competente para processar e julgar nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade os prefeitos. Então, quando o prefeito comete um crime comum ou um crime de responsabilidade, ele será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça por meio do Tribunal Pleno, porque o prefeito tem foro por prerrogativa de função nos crimes comuns no Tribunal de Justiça, né? Que no caso é a competência aí do Tribunal Pleno. Beleza. Agora, doutores, eu estou falando não dos crimes comuns praticados pelo prefeito. Na linha E aqui, do inciso 2 do artigo 50, eu estou falando de qualquer ato praticado por prefeito que seja impugnado por mandado de segurança, por habeas corpus, por habeas data. Não estou falando de crime comum. Estou falando de habeas corpus, de habeas data e de MS. Tá? Porque se for crime comum, a competência é do Tribunal Pleno. Se for MS, HC e HD, a competência não é do Tribunal Pleno. É uma competência das câmaras reunidas. Beleza? Cuidado com isso. Tome cuidado com isso. A ACES poderia tentar confundir o candidato e muitos candidatos cairiam na pegadinha, tá? Ok. Agora vamos para a linha F. Compete às câmaras reunidas julgar os mandados de segurança contra atos de juízes. Então, se um juiz praticar um ato e contra esse ato for cabível um mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por HC, não amparado por HD,
Aí esse MS será proposto e o MS será julgado pelas câmaras reunidas, à luz da linha F do inciso 2 do artigo 50. Simples assim. Agora vejamos a linha G de gato. Compete às câmaras reunidas julgar os recursos de sentenças proferidas em mandado de segurança pelos juízes de primeira instância. Veja bem, olha, entenda aqui o raciocínio lógico jurídico do processo civil. Veja bem, quando um juiz pratica um ato e esse ato puder ser impugnado por MS, esse MS será julgado pelas câmaras reunidas. Agora imagina que outra autoridade pratique um ato e a pessoa ingresse com um MS e o juiz julgue esse MS por sentença. Tá? Beleza. Aí a parte interponha um recurso contra essa sentença proferida pelo juiz no MS. Quem julgará esse recurso? As câmaras reunidas. Simples assim. Tá? Então eu posso imaginar dois exemplos aqui e exteriorizá-los a vocês. Veja bem. Imagine vamos imaginar aqui, deixa eu ver. Vamos imaginar que o delegado, ele pratique um ato. O delegado praticou um ato. E esse ato foi impugnado por meio de um mandado de segurança. O delegado praticou um ato e esse ato prejudicou um direito líquido e certo de alguém, do João, por exemplo. Prejudicou um direito líquido e certo do João, não amparado por HC, não amparado por HD. Beleza. Ou seja, não é cabível HD, não é cabível HC. É cabível apenas o MS, para proteger o direito líquido e certo. Aí, o João ingressou com um MS. Quem tem competência para julgar o MS? O juiz, de primeira instância. Beleza. Por quê? Porque o delegado não tem foro por prerrogativo de função, não tem nada. Tá? Então, o juiz vai julgar o MS. Aí o juiz vai iniciar o MS, o João ingressa com o MS, o juiz dá início lá, dá o despacho inicial, tal, não sei o que, intima, não sei o que. Aí o juiz vai proferir uma sentença. O juiz proferiu uma sentença. Aí beleza. Imagine que o juiz, ele julgue desfavorável o MS, ele julga o MS de forma desfavorável ao João. O João pode entrar com um recurso? Pode, é o recurso de apelação. O João vai entrar com um recurso de apelação contra a sentença do juiz proferida no MS. Beleza? Esse recurso contra essa sentença deverá ser encaminhado para as câmaras reunidas e as câmaras reunidas julgarão esse recurso. Simples assim. Beleza? É isso que está dizendo a linha G. Agora, diferente é a linha F. Vou citar um exemplo de novo para a linha F. Imagine que a linha F e a linha E, tá? Imagine que o prefeito ou o juiz da cidade profira pratique qualquer ato que prejudique um direito líquido e certo do João. O João pode entrar com MS para proteger o seu direito líquido e certo? Pode. O João vai ingressar com MS e o MS será julgado pelo próprio juiz que praticou o ato? Não! O MS será julgado diretamente pelas câmaras reunidas. Beleza? Tranquilo, não tem muita dificuldade aqui não, tá? Ok, agora vamos para a linha H. Veja bem a linha H. Compete às câmaras reunidas compete às câmaras reunidas julgar os conflitos de competência ou conflitos de atribuições entre juízes cíveis ou juízes criminais. Entre estes e autoridades administrativas. Então, o que significa isso aqui? Imagine que o juiz, um juiz lá do interior, vamos imaginar o Maitá. Não, vamos imaginar a capital. Podemos imaginar qualquer cidade do Amazonas. Imagine qualquer cidade do Amazonas. Aí o juiz civil diz que o processo é da competência dele.
o juiz criminal da mesma cidade diz que, na verdade, o processo é da competência do juiz criminal. Existe um conflito de competência. Ou então, o juiz civil diz que a competência não é dele, e o juiz criminal também diz que a competência não é dele, diz que a competência é do juiz civil. Ok? Beleza. Existe um conflito de atribuições ou conflito de competência? Sim, existe. Esse conflito será resolvido. Quem vai dizer a palavra, quem vai dar a palavra final aí? As câmaras reunidas. Porque esse conflito de jurisdição, conflito de competência, será apreciado pelas câmaras reunidas. Não tem muita dificuldade, né? Ou então, aqui, ó, esse finalzinho, ó, entre esses e autoridades administrativas. Imagine que o juiz diz que a competência é do Detran para julgar o caso. A competência é do Detran. E o Detran diz que a competência é do juiz. O Detran é uma autoridade administrativa. Beleza. Então, existe um conflito aí de atribuições entre o Detran e o juiz. Quem vai resolver? As câmaras reunidas. Simples assim. Beleza? Ok. Então, perceba que a gente já aprendeu em comentários anteriores que quando o conflito de atribuições for entre as câmaras cíveis isoladas, ou entre as câmaras criminais isoladas, ou entre as câmaras cíveis e as câmaras criminais, quando existir esse conflito, quem vai resolver o problema serão as câmaras reunidas. A gente já aprendeu isso. Agora a gente está aprendendo com uma complementação, a gente está complementando esse aprendizado no sentido de quando existe um conflito entre os juízes criminais e os juízes cíveis, quem resolve o problema também serão as câmaras reunidas. Ou então, quando existe um conflito entre os juízes e as autoridades administrativas, quem resolve o conflito, quem resolve o problema são as câmaras reunidas. Então é tipo assim, as câmaras reunidas vão dizer, ó, na verdade aqui quem tem que julgar é o juiz civil. Aí devolve o processo para o juiz civil para o juiz civil julgar. Ok? Perceba que a competência nesse caso das câmaras reunidas é apenas para dizer quem tem que julgar. Quem vai julgar, na verdade, o problema levado para o Poder Judiciário é a autoridade que as câmaras reunidas indicarem. Deu para entender? Beleza? Vou tentar aqui trazer um exemplo concreto. Imagine que João ingresse com uma ação. Imagine que João ingresse com um mandado de segurança contra um ato praticado por alguma autoridade. Aí, o juiz civil diz que esse mandado de segurança não é da competência dele, é da competência de um juiz criminal. Beleza. Aí o juiz criminal diz que a competência, na verdade, é do juiz civil, não é do juiz criminal. Esse conflito será levado ao poder, às câmaras reunidas, e as câmaras reunidas vão proferir um julgamento falando, ó, na verdade, a competência realmente é do juiz civil. E aí, o que as câmaras reunidas vão fazer? Vão devolver o processo para o juiz civil e vão falar, ó, juiz civil, julga aí essa parada. Aí o juiz civil vai julgar o MS. Deu para entender? É mais ou menos esse o raciocínio, tá? Tome cuidado. As câmaras reunidas apenas vão julgar o conflito de competência e não o caso por trás do conflito de competência, tá? Beleza. Então, termino assim de comentar o artigo 50, vou repetir aqui o inciso 3. Ó. Compete às câmaras reunidas executar no que couber as suas decisões, podendo delegar à inferior instância a prática de atos não decisórios. Beleza, aqui, tranquilo, né? Então, os julgados realizados pelas câmaras reunidas serão executados pelas próprias câmaras reunidas, podendo as câmaras reunidas delegar algumas atribuições para os juízes da capital ou do interior aí da primeira instância. Beleza? Não tem muita dificuldade no inciso 3, né? Bom, finalizo aqui o artigo 50, já mencionei aqui todos os incisos e todas as alíneas do inciso 2, todas as alíneas do inciso 1, e aí finalizo a leitura conjunta do artigo 50 da Lei Complementar 17. Então, daqui a pouco eu volto com mais comentários sobre a Lei Complementar 17. Até logo!